para vocês tirarem suas dúvidas, fazerem pergunta, me ajudar aqui a fazer essa segunda sala. Então, está aberta aí as perguntas. Quem vai começar? Gente, estou aguardando aí. Quem vai começar? Essa segunda sala agora, a participação é de todos aí. Que isso? Isso é timidez? É medo? O que é isso, gente? Não tem nada para perguntar aí do que eu acabei de falar? Eu tenho. Vamos lá, Dani. Aí, Dani vai estar com a Eu gente. tenho. Eu tenho. Dani, Eu tenho para perguntar. eu acho bom tu rever essa coisa dormir na barraca. Não está frio aqui. Você não tem mais vaga no quarto, tá? Não. No quarto eu teria que ver, mas de repente no salão, né? Fica mais quente, pô. Não tem Eu vou vento. dormir no salão. É, porque eu acho que lá fora eu acho aventura, mas tudo bem. Eu acho que não tem necessidade. Se tiver vaga no quarto, eu separo para você. Lá fora é para guerreiros mesmo, que tá frio. Né? Ou traz um saco de dormir com aquecedor, tá? Mas fale aí, Dani, o que você quer saber? Faça a sua pergunta. Mudo, Dani, não estou te ouvindo, não. Oi, agora tá me ouvindo? Agora sim, fala. Tá, agora voltou aqui. Deixa eu perguntar. Você falou com relação à parte da cura, né? E quando a gente está fazendo esse trabalho, Uhum. deixa eu só me achar aqui. Quando a gente está fazendo esse trabalho, que é um trabalho voltado para a gente e para os nossos antepassados, né? Sim. Então, assim, eu tive, por exemplo, pais que tiveram uma passagem por aqui bem difícil com relação a doenças, câncer, alguns afastamentos do lado da espiritualidade, eles eram envolvidos, mais pelo lado do meu pai, né? E acabou que se afastou assim, totalmente. E acaba que tem vezes que eu sinto isso, sabe? Em minha meditação, quando eu estou meditando, vem assim para mim, tipo, ajuda aos mais velhos. Não especificamente, assim, meu pai e minha mãe. Tem assim, ajuda aos mais velhos. Tem muito isso, sabe? Uhum. Porque assim, meu pai teve uma trajetória. Usou drogas, maconha, algumas vezes usou cocaína também. Sim. Ele era o e daí depois largou toda essa lado de espiritualidade dele da Umbanda, que a mãe dele, a minha avó, era a mãe de santo, isso tudo, né? E aí teve um câncer de pulmão, curou, continuou fumando, depois teve 4 vezes a tuberculose. Então, assim, foi uma passagem assim, bem difícil, sabe? Bem difícil mesmo. Isso tudo ainda casado com a minha mãe.
E aí, assim, eu sinto muito isso, né? Deu na minha meditação, eu sinto assim, cuida dos mais velhos, tipo, cura os mais velhos, sabe? E isso acaba que a palavra não é me assustar, não é isso. Eu acho que eu venho, talvez, com um peso, não sei se o nome é peso. Oi, ficou. Não sei se está me ouvindo, Dani. Então, deixa eu só dar um cumprimento. Dani, ficou mudo aqui. Então, assim, o que a Dani está colocando é algo muito rico, né? Porque o que acontece? Primeiro, assim, né? Ela presenciou ali como criança, ou até como adolescente, né? Toda essa experiência em relação ao pai. E não tem como a gente não se identificar guardando, né, no nosso inconsciente todo esse processo, né? E em algum momento, né, quando ela via aquela situação, né, do arquétipo do pai, e para a criança houve aquele momento assim, porque dentro da psicologia, né, o pai, a gente quando é criança, independente, né, se a gente é menino ou menina, a gente desenvolve uma consciência do herói. Mas se for um pai presente, um pai que era brincalhão, a gente tem essa coisa do herói, né? E a mãe é a cuidadora, tá? Então, é muito comum, né? Eu vou desenvolver muito mais um arquétipo do cuidador, não, daquele que protege, desculpa, tá? E a mulher, ela acaba desenvolvendo muito mais o arquétipo da cuidadora, tá? Claro que, assim, por eu ser um terapeuta, por trabalhar com o outro, eu tenho bem equilibrado essa coisa do protetor, aquele que protege, aquele que mantém, e também o arquétipo de cuidar, né? Porque o meu cargo nessa existência, o meu dharma é ser um cuidador, é ser um facilitador. Então, eu acabei desenvolvendo, pelos anos que eu estou trabalhando como facilitador, essa coisa de ter o cuidado com o outro, né? De cuidar do outro. Tá? Então, em algum momento, tá? A gente vai querer salvar, né? Ou o nosso pai ou a nossa mãe pelo aquilo que a gente está vendo, né? Então, é muito comum, né? Se a gente naquele momento não teve muita coisa para fazer, dependendo da nossa faixa etária, a gente não conseguiu ajudar tanto, a gente vai compensar isso, tá? Em algum momento na vida com uma outra pessoa, né? Então, assim, quando minha mãe ficou muito doente, né? Minha mãe teve um processo assim de Alzheimer muito agressivo, e dela, no momento que ficou sabendo até a passagem dela, foram 8 meses, 7 meses, foi muito agressivo, né? Uma das minhas cunhadas, tá? Ela assumiu esse cuidar da minha mãe. E foi uma coisa assim que, assim, eu como filho e meus irmãos, a gente, né, ficou assim, até muito surpreso com tudo isso. Até hoje eu sou muito grato a ela, quando eu encontro com ela, eu agradeço muito o carinho e o cuidado que ela teve com a minha mãe. Em algum momento, assim, cunhado, eu fiz pela sua mãe aquilo que eu não pude fazer pela minha avó, que eu amava tanto e tinha como mãe. Ou seja, ela compensou. Isso é natural do humano, né? A gente procurar compensar, tá? Então, Dani já voltou? Tá. Então, o que é natural para Dani? Né? De repente, um dia ela criar, né, Apagou tudo aqui. Então, estava falando aí de uma história ancestral, pode ter acontecido. Então, é natural para você, Dani, em algum momento, você tendo condições, tá? Vamos dizer assim, de montar uma instituição ou montar alguma coisa direcionada em ajudar as pessoas mais idosas, tá? Não importa que tipo de projeto. E, conscientemente, isso é uma compensação.
A gente está compensando, né, aquele trabalho de cura ou aquele termo que eu queria ajudar o meu pai, né, aí no teu caso, e você vai compensar isso, tá? Isso é uma forma de cura também, tá bom? Isso é uma forma de curar, né? Mas ele acabou que eu ajudei bastante, porque, assim, os últimos 5 anos antes dele fazer a passagem, ele morou comigo. Sim, Então, sim, assim, eu estava bem, mesmo trabalhando, eu estava presente e tudo. Mas não assim, todo aquele tratamento, 24 horas, aquilo tudo, eu não tinha como estar ali naquele momento, porque eu tinha uma filha de 12 anos de idade, né? Então, eu não consegui dar tanta atenção. Eu tinha meu trabalho, tinha toda a minha vida. E eu sou filha única, né? isso. Então, assim, mas eu sinto muito isso, assim, na Pronto. meditação, eu sinto bastante. Isso. Então, isso pode ser também uma forma de compensar e curar em você aquilo que inconscientemente você pode ter colocado, pô, eu poderia ter feito mais. Porque sempre tem isso. Eu passei isso com a minha mãe. Tipo assim, caramba, será que eu poderia? Eu fiquei assim numa certa cobrança, né, de vez em quando. Então, quando eu ficava em silêncio, eu procurava limpar isso em mim, né? Tipo assim, filho, você fez o que deu para fazer, e se alguma coisa ficou pendente, você vai ter uma oportunidade numa outra, quem sabe numa outra existência minha, ela vem como minha filha, né? Para que eu possa dar o cuidado a ela, aquele cuidado que eu não dei como filho. Então, eu gosto muitas vezes da linha de Kardec, porque algumas coisas que ele colocam, na minha concepção, faz sentido. Então, assim, os nossos filhos são alguns resgates, né? Ou algo que eu tenho que compensar. Então, a vida está me dando essa oportunidade. Eu acho que um dos sentidos da vida é essa oportunidade da gente, de repente, curar uma relação, né? Através dele vir como meu filho, como minha filha, ou como irmãos. Quando a gente olha, assim, sou eu e mais 4, né? Eu tenho amigos que eu tenho uma afinidade muito maior, uma coisa assim, sabe? É uma parceria, é algo assim de anos, e que eu não tenho com meus irmãos, né? Que está ali vibrando mesmo o DNA, hoje é cada um no seu canto, vivendo a sua vida, tem aquela ligação, por eu ser o mais velho, e aí, como é que você está? Eu ligo, aquela coisa toda lá. A gente não tem aquela coisa de fazer um projeto junto. E quando a gente tentou fazer uma parceria junto, quando a gente era mais adolescente, ou mais jovem, não deu certo. Era muita confusão. Então, acabou a parceria que a gente tinha de família. Hoje, então, cada um hoje tem o seu segmento, né? E também era uma época que eu estava começando a seguir esse meu caminho. Eu acabei saindo das sociedades que eu tinha com meus irmãos. Porque a gente meio que teve uma criação de todo mundo junto, tá? Só que quando a gente colocou em prática, não dava, porque cada um pensava de uma maneira e, assim, as coisas não estavam dando certo. Então, o que a gente tinha em comum a nível de comércio se vendeu, cada um pegou sua parte, hoje cada um tem o seu segmento e está todo mundo feliz com aquilo que está fazendo. Então, na realidade, não era todo mundo junto, era cada um fazendo aquilo que gosta de estar fazendo, né? Mas, o momento que a gente ficou junto, eu sendo mais velho, eu tive que cuidar, principalmente do caçula, eu tive que cuidar muito do caçula, aquela coisa toda. Assim, será que ali não havia um resgate daquele, né, daquele ser que estava ali comigo? Né? Minha filha hoje, né, a gente tem uma afinidade muito grande, eu tenho uma afinidade com a minha filha, assim, muito grande. Né? Eu percebo a parceria que a gente tem, assim, né? É um amor muito grande um pelo outro. É um resgate muito agradável, apesar de toda a complicação do nascimento dela, aquela coisa toda, é um resgate muito agradável. Pô, mas eu conheço história de, né, mãe e filhos que não tem ali o tempo todo aquela coisa, né, um emaranhado. E quando a gente olha para isso, eu vejo isso como um processo de cura, né? Curando as relações, por isso que a gente se relaciona. Tá? Eu tinha 3 anos, 3 anos e meio, quando meu pai faleceu. E meu pai foi um que sentou com a minha mãe e conversou, olha, né, eu estou indo para essa cirurgia, muito parecido com o do meu tio. Eu estou indo para essa cirurgia, aquela coisa toda, e não vou voltar. Já me veio. Tá? Tanto que ele pediu o irmão dele para que tomasse conta da gente na ausência dele, aquela coisa toda. E parece que eu era muito apegado ao meu pai. Né? Então, depois que meu pai veio a falecer, minha mãe era muito nova, né? Muito jovem. Meu pai era muito mais velho do que minha mãe, quase 20 anos mais velho que minha mãe.
Minha mãe ainda muito jovem, né, com 20 e poucos anos, aquela coisa toda. E ela, claro, ela, né, foi ter uma nova relação, alguma coisa assim. E nessa nova relação, essa outra pessoa já tinha um filho e minha mãe já estava com o meu segundo irmão, que era o Marco, que era diferença de 3 anos, né? Então ele estava ali bebê. E quando ela constituiu essa família, ele não pôde assumir todo mundo. O que aconteceu comigo? Eu fui morar com a minha avó. Depois que eu fui morar com a minha avó, fiquei um tempo com a minha avó, depois eu fui morar com a minha madrinha, que foi praticamente a minha mãe que me criou, né? Ou seja, no momento que eu constituí minha família e procurei ser um chefe de família e ser o pai que eu sou hoje, presente para minha filha, houve duas curas, tá? A cura em relação ao meu pai, que provavelmente, né? Eu falei assim, caramba, meu filho César não teve o carinho do pai, ou seja, ele foi, vamos dizer assim, rejeitado dentro de uma relação com a mãe, ou seja, ele perde o pai, depois se afasta da mãe também, por uma relação. Fui morar com a avó, depois fui morar com a minha madrinha. Então, toda essa rejeição, essa troca ali, na criança César, houve ali realmente, né, assim, feridas, vamos colocar assim, né? Houve feridas. Então, isso ficou muito presente quando minha mãe ficou doente. Um lado meu não queria cuidar da minha. Eu vou fazer da minha parte. Qual era a minha parte? Ajudar, pagar a enfermeira, aquela coisa toda. Eu tive que fazer um trabalho, não, vai lá, vai cuidar dela, aquela coisa. Então, uma parte mais consciente minha, tá? Não, você é filho, vai lá cuidar dela, é uma oportunidade que você tem. Tá? Será que ela também não ficou muito triste por não ter me criado e na hora dela ter tido uma outra relação, ela não pôde levar, pode ter sido uma dor muito grande também para ela, né? E ela sempre dizia que eu era o mais desgarrado dela. E realmente eu sempre fui muito nômade. Mas eu nunca associei eu ser nômade, de estar no mundo viajando para baixo, tanto que eu ficava longe das minhas duas mães, né? Eu, quando pude bater minha asa, eu saí de casa e fui bater minha asa. Era só por telefone. Ó, eu estou bem, tinha que ligar para as duas. Ó, eu estou bem, estou em tal lugar, eu estou na tribo tal, então eu estou aqui vivendo numa comunidade. Que, né? Eu fui esse buscador de viver em lugares, né? Quando minha filha nasceu, ela que me traz para casa, ela que me traz ser esse homem de família, né? Então, naquele momento que eu estava cuidando dela, também tinha um resgate meu. Claro que isso só ficou consciente quando eu estava vivendo essa experiência. Então, a experiência ela é muito rica porque ela te traz um momento de cura, né? E hoje, por ser um chefe de família, tá, sabe, ali com a minha filha, aquela coisa toda, eu curo também meu pai. Tipo assim, caramba, a minha ausência não atrapalhou ele dele ser um bom pai. Então, assim, vamos colocar assim, essas consciências ancestrais das nossas relações, né? Hoje tem aí um estudo, né, que fala sobre constelação familiar, né? Assim, eu não tenho essa profundidade, mas tem um estudo muito profundo, né? Eles pegam detalhes, né? Eu tenho as minhas experiências dentro do xamanismo, que também trabalha com ancestralidade, mas dentro de uma forma muito mágica, né? Não com esses detalhes terapêuticos. Mas eu observo os movimentos da minha vida e olho para trás, é como a representação desse filtro que está aqui, que não existe pontos soltos, né? Tudo tem ali algo que faz uma relação, que faz uma ponte, né? E aí eu volto lá naquela fala anterior, olha a importância de eu estar consciente. Quando eu estou consciente, ou seja, quando eu estou conectado com o meu ser divino, dê um nome que a gente queira dar para essa consciência, eu gosto muito desse nome, ser divino, acho ele bonito e poético, né? Eu consigo ter essa relação, eu consigo ter essa percepção, e aí eu vou entender o porquê eu estou vivendo aquele processo, né? Porque qual é o propósito da vida, né? Assim, um é o aprimoramento, o amadurecimento, e o principal, viver o seu Dharma, ou seja, viver o seu propósito. Qual é a sua missão? Qual é a mensagem que você veio trazer para o mundo? Isso, para mim, é minha tese principal quando as pessoas estão muito perdidas. Enquanto minha vida está um caos, aquela coisa toda lá, a minha primeira visão ele não está
cumprindo com o seu propósito, ou seja, ele não está vivendo a sua história, porque a gente viu um propósito, a gente veio para cá com um propósito. O aprimoramento, o crescimento, o amadurecimento está dentro desse propósito também, né? Mas às vezes a gente olha algumas histórias de vida, a gente vê ali que a pessoa está totalmente vivendo em rebanho, né? O que as pessoas estão falando, para onde o vento joga, ele está indo. Ele não tem um direcionamento. Você não vê ele, né, criando uma obra, seguindo um caminho, né? E isso traz para a vida, assim, muito sofrimento, muitas dores, muitas perdas em todos os sentidos, emocional, financeiro, estrutura de família, porque, né, ele não conseguiu ainda centrar a sua energia. Então, essa jornada que a gente vai estar vivenciando, ela tem esse propósito de, pelo menos, passar um bálsamo ali, né, nessas dores, nessas feridas, e muita coisa ela se revela. Porque não é só a gente estar aqui, participar da jornada. Existe o depois da jornada. Porque muita coisa vai se manifestar. A gente vai mexer com memórias, a gente vai mexer com DNA, tanto orgânico quanto espiritual, né? Então, assim, esses encontros de quarta-feira é uma forma de estar ouvindo também depois. Então, a gente vai ter um encontro antes da jornada e pós a jornada. E aí encaixa muito bem com esse arquétipo do curador desse livro, que é a estação que a gente vai estar agora aqui vivendo. Então, Dani, espero que eu tenha explicado alguma coisa e não complicado mais ainda. Alguém mais quer perguntar, trazer alguma pergunta? O que a gente está aqui colocando está aberto aí. Meninos e meninas, alguém mais? Perguntas? Dúvidas? Tudo bem esclarecedor, César. Fale, Marta. Tudo que você falou foi bem esclarecedor. Tá? Obrigada. Está fazendo sentido para vocês? Está encaixando aí algumas coisas? Com certeza. Então, a gente, assim, hoje eu tenho uma conclusão, né, que família, né, esse arquétipo que a gente está falando aqui do curador, então, o nosso trabalho de cura, ele não é só apenas pessoal, né, assim, o meu aprimoramento, o meu amadurecimento, o meu despertar, eu acho que é um pouco mais pessoal, né? Mas quando se trata de relação, né? Porque assim, quando eu vou me relacionar com o outro, qual é a minha base? Minha base foi aquilo que eu aprendi com os meus pais, foi aquilo que eu vivenciei com meus pais. Tá? De uma forma geral, todos nós, tá? Há exceções, há seres que são exceções. Tá? Mas vamos falar de uma forma geral, né? O ser humano aqui como nós. Né? Eu não fui essa exceção. Né? A minha mente foi programada, os meus sentimentos foram programados baseado naquilo que eu presenciei. Né? Então, quando eu vou me relacionar com o mundo, quando eu vou me relacionar com o outro, seja qual o nível de relacionamento, a base é aquilo que eu presenciei. Então, se eu venho de uma família estruturada, uma família amorosa, né, claro que eu vou, né, buscar isso no outro. Se eu venho de uma família muito desestruturada, né, possa ser que eu venha ter dificuldades na hora de eu me relacionar com o outro. Ou seja, que nível for de relacionamento. Né? Uma coisa muito boba, que eu me lembro assim, que acontecia muito quando a gente era criança. Né? 5 crianças dentro de casa, aquela coisa toda. Isso quando eu fui, né, morar com a minha madrinha, ela tinha os 2 dela, né? E ela, na época, ela era enfermeira. Ela trouxe mais um para criar, que a mãe teve lá e achou que ia morrer, foi embora. E ela ficou cuidando na UTI. Quando ele melhorou, ela adotou ele. E tinha eu
E, às vezes, meu irmão também ia lá para casa da minha madrinha. Ou seja, a minha madrinha era uma daquelas que, quando a gente era criança, não gostava de ficar com ela, né? E a gente, como criança é muito bagunceiro, né? E eu me lembro muito que ela falou assim, olha, está quase na hora do seu padrinho chegar. E quando o seu padrinho chegar, ele vai botar ordem na casa, aquela coisa toda, porque parece que a gente não obedecia muito ela. E parece que a gente tinha medo do meu padrinho, que foi o meu padrasto, né? Então, quando estava perto da hora do meu padrinho chegar, quando ele chegava em casa, né, que a gente escutava o barulho do carro chegando na garagem, cara, a gente começava a ficar com medo, né? A gente ficava... Ou seja, o que criou no nosso inconsciente, né? Que o meu padrinho, que aquele homem, ele era aquele que a gente vai ter medo, vai ter, sabe, assim, a gente tinha que respeitar, porque, enfim, e de repente não era nada daquilo, mas qual foi o arquétipo que inconscientemente mamãe acabou criando em relação ao pai? Que aquele ali era o que botava medo e botava ordem na casa. O que acontece? Quando você vai para o mundo, que você vai ter que lidar com uma autoridade, inconscientemente você vai trazer o quê? O arquétipo do pai. E aí você vai ter dificuldade. Ou você vai ter medo de confrontar aquele que é a autoridade, ou você vai confrontar para você não sentir o medo, ou é natural, isso é psicologia, de você dizer que você é capaz de confrontar o seu pai, porque você vai fazer a projeção. Tá? Então, a gente vê, né, que quanta coisa nós temos que curar quando a gente tem essa oportunidade de estar participando de uma cerimônia que a gente vai trabalhar com os nossos ancestrais. Né? Então, quando a gente fala ancestral, é pai, mãe, avô, vó, e vai lá para trás. Né? Então, dentro da sociedade tribal, fala que nós somos responsáveis por 7 gerações passadas e por 7 gerações que vai vir à nossa frente, né? Dentro de uma visão espiritual. A epigenética, né? Depois vocês procurem estudar sobre isso, né? Que é um dos estudos que vem sendo aprimorado depois do estudo do genoma, fala muito sobre isso, né? Que a gente tem, né, a possibilidade de mudar a nossa genética biológica, tá? Eu não preciso, vamos dizer assim, sofrer todas as doenças que eu recebi como herança. Eu mudando a minha qualidade de vida. Para mudar a qualidade de vida, eu tenho que ter consciência, tá? Esse mesmo princípio serve para os karmas e maldições de família, né? Eu não tenho que viver na escassez porque minha família viveu na escassez. Não. Eu adquiro consciência, conhecimento e transformo a minha vida. Eu vou ter uma vida próspera. Ou seja, a minha filha vai viver na prosperidade. Então, ela desenvolve nela a consciência, tanto genética quanto mental e emocional, do que é uma vida próspera. Então, os meus netos vão ter vida próspera. E assim, eu mudei uma história. Eu venho de uma geração de muita escassez, né? Então, o processo de eu ter começado a trabalhar muito cedo, com 10 anos, eu estava trabalhando na feira, por quê? Porque havia uma escassez na história da minha família. Tá? E eu mudei isso até o ponto que eu me encontro hoje. Hoje, né, eu estou aqui vivendo basicamente próximo da natureza, uma coisa que eu sempre sonhei, e com condições de estar aqui. É totalmente diferente da vida que foi da minha mãe e do meu pai ali, por algum motivo que eles acabaram criando, né? Assim, aí é uma outra história. Mas eu já mudei, né? Então, assim, a família da minha mãe, diabetes. A família do meu pai, todo mundo morreu do coração. Eu tenho esses DNA aqui, só que eles podem estar adormecidos, porque eu tenho uma outra qualidade. Eu tenho uma outra qualidade de vida. O que garante que tu não vai? Eu não posso garantir nada, eu não quero ter certeza de nada. Eu estou fazendo a minha parte. Entendeu? Fala, Milton. Eu estou aqui escutando ao mesmo tempo trabalhando, ao mesmo tempo falando contigo. Mas estou prestando atenção. Assim, com todo respeito que eu tenho a você, eu discordo um pouquinho nessa questão da mudança de genética, porque não se muda a genética. Se muda a maneira de viver e comer e se alimentar. A genética, a gente nasce com uma e morre com ela. Hoje, por exemplo, eu estou falando dessa situação porque eu já com uma genética diferente da nossa, que ainda não somos o DNA, eles já são o GNA, é diferente.
até pela evolução espiritual que ele já vem preparado para muita coisa, né? E eu digo assim, nessa questão da regeneração do planeta mesmo, que já está chegando. Então, o próprio Divaldo já colocou isso no seu último livro, né? O Planeta Terra em Tempos de Regeneração. Então, assim, eu posso estar até errado, você pode até me corrigir, por favor, e não sou dono da verdade, mas nesse ponto de vista de mudança de genética, nós não temos essa capacidade ainda. Nós temos a capacidade de melhorar o comportamento alimentar, de pensamentos, de evolução espiritual. Agora, esse DNA que você nasceu, você morre com ele. Então, eu discordo um pouquinho da maneira que você... Não, porque você foi até a maneira que você colocou. Eu posso mudar minha genética. Não, ninguém pode. Cientificamente, ninguém pode. Isso aí é fato já consumado. Mas entendo, sim, que hoje as novas gerações que nascem de uns 10, 20 anos para cá e têm modificado, e isso já até a própria ciência já está vendo isso, de dar a outro nome às novas genéticas que estão vindo, que é bem diferente daquelas de 30, 45 anos atrás, né? No meu caso, 55 anos, né? Então, até estão querendo dar outro, pelo menos os espiritualistas dão outro nome, nem mais DNA, é GNA. Não sei se você chegou a ouvir falar sobre isso. Então, assim, o meu pensamento, muito humilde, mas do que eu li, do que eu estudei um pouco, né? Todos nós estudamos um pouco. Então, assim, o meu entendimento é assim. E na questão mesmo física, não dá para você mudar a tua genética, a genética, né, o que você nasce, né? Dá para mudar o teu comportamento alimentar, espiritual, convivência, né? Todo esse sentido aí, tudo bem. Nossa missão é essa mesmo, até porque a gente precisa disso até para evitar de voltar de novo, mas isso é praticamente irreversível. Quando a gente carrega um peso enorme de erros aí, não existe perfeição, né? Eu falo até, tem gente que fala até que eu sou meio louco, mas de toda a história de Cristo, nem Cristo foi perfeito. Ele chegou num momento da maior fraqueza dele, foi quando ele estava em Getsêmani, né? Vendo toda aquela história passar na frente dele, e ele pediu o Pai para afasta de mim esse cálice. Então, ali foi um momento de fraqueza. Ele não queria passar por aquilo tudo. Ele estava com medo. E um medo não poderia existir em Jesus, né? Mas ele foi um homem de carne e osso igual a gente, né? Preparado, lógico, para dar todos os ensinamentos para a gente. Então, é o meu ponto de vista, tá? Toda humildade, respeito a você, tudo que você passa, que eu aprendo pra caramba sempre quando estou contigo. Mas como eu já tinha estudado sobre essa questão da genética, eu achei interessante falar, dividir isso também. Tá bom? Sim, não, eu até te agradeço, porque a minha colocação realmente foi errada, né? Assim, na realidade, eu não mudo a minha genética, né? Eu não vou acessar, né, esse DNA porque eu estou criando, né, uma nova condição. E essa nova condição, esse novo mensageiro, ele fica para a minha próxima geração. Eu não tenho como mudar a cor do meu cabelo, não tenho como mudar a cor dos meus olhos, porque é o que você falou. Mas, então, eu te agradeço porque você fez eu corrigir a minha fala. Senão entende que a gente consegue mudar o nosso DNA. Mas, tranquilo, é correto. Eu que te agradeço aí ter prestado atenção nesse ponto aí. Como um bom advogado... Opa, peraí. Esse ali, tá vendo? Legal. O bom advogado é isso. É um vício horrível. Ele deixou uma brecha ali, é ali que eu vou entrar e vou... Mas eu te agradeço, que aí eu corrigi aqui essa minha fala. A gente não muda, a gente cria, assim, né? Eu não vou acessar ele. Ele vai ficar ali, está aqui. Mas eu não tenho que acessar ele porque o meu comportamento é totalmente diferente dos meus ancestrais. Eu me cuido, eu tenho uma outra consciência. Então, eu estou gerando um novo código que vai ficar para a próxima geração, né? É nesse sentido aí que eu queria me expressar e agora você me ajudou a corrigir. Mas muito obrigado, Milton, pela... Não, gratidão a você também por dar a oportunidade. Não, que isso. O bom da sala ser assim, que a gente possa tá interagindo, é isso, né? A sala fica rica, né? Com muito material. Gente, mais alguém aí quer trazer alguma coisa? Quer fazer uma pergunta? Só ver o meu tempo aqui. Está quase acabando. Então, vamos lá. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Alguém quer trazer aí mais alguma pergunta? Então, gente, eu não vou
abrir a terceira sala para que não fique muito cansativo né, e fique muito longo esses nossos encontros aqui. Nós temos aqui a Manon, né, que é irmã do Moreno, vai ser um prazer conhecê-la, né? Vai estar aqui com a gente aqui no nosso encontro. A Anitta também vai estar aqui com a gente, Marcelo vai estar aqui, quem mais vai estar aqui? A Dani, né, deixa eu ver, vai estar aqui com a gente, Frank vai estar aqui com a gente também. E tinha uma menina que estava na primeira sala, que ela tinha compromisso, mas ela participou um pouquinho. Ou seja, a gente está com um grupo